The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Então, olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação aqui do Webinários da XTB. Hoje vou falar sobre como encontrar ações. Neste caso vou falar sobre como encontrar ações com potencial para curto, médio e também para longo prazo. Mas antes de começar, caso não estejam a ouvir, quero que escrevam a dizer que não estão ouvindo, que é então para saber se existe algum problema ou não. Então, como está tudo bem, vamos avançar. Então, no início, na apresentação, tinha dito que era uma apresentação sobre ações de biotech ou biotecnologia, mas neste caso vamos fazer uma coisa mais abrangente, porque assim é possível aplicar estas estratégias que vou falar hoje também a outras ações que também têm bastante potencial, como as ações de biotech. Então, em primeiro lugar, quem ainda não me conhece, isso, sou engenheiro informático por profissão. Sou engenheiro formado por profissão, mas neste caso agora sou investidor e também day trader no meu dia a dia. Neste caso já invisto na bolsa já há vários anos, desde a curto, médio e também a longo prazo. Devido, como na altura não havia nenhum blog sobre como investir na bolsa ou sobre finanças pessoais, então em 2013 criei o blog investirnabolsa.pt e onde partilho também várias dicas, estratégias e maneiras também de investir na bolsa de valores. E depois, mais tarde, como começou a aumentar o número de pessoas interessadas também nas ações mais conhecidas por penny stocks, que são ações. Normalmente, o penny stock refere-se a ações que custam menos de $1 ou €1, mas neste caso, como muitas dessas ações depois chegam a valer $5 ou até quase $10, o regulador dos mercados financeiros dos Estados Unidos, a SEC, a Securities Exchange Commission, então alterou a sua definição de penny stocks para todas as ações que custam menos de $5. Então, basicamente, são essas ações que são bastante voláteis, que são melhores para fazer day trade. Então, caso ainda não conheçam, tem aqui os sites. Neste caso, temos aqui o Investir na Bolsa, o investirnabolsa.pt e também aqui o blog pennystocks.pt. Agora então passando à apresentação. Temos que. Será esta a melhor altura para investir? Sim, na minha opinião, sim. Tudo o que tens de ter é uma estratégia, porque podes ter sorte, mas a sorte a longo prazo não te vai trazer resultados e por essa razão, com uma estratégia, vais saber quando entrar e também quando sair do mercado. E também tens de saber que investir na bolsa tem riscos, por isso nunca investas dinheiro que necessitas imediatamente. Caso contrário, vais tomar más decisões. Mesmo que seja em boas ações ou em ações com bastante potencial, nunca faças isso, porque já vi vários investidores a fazer isso e a ação tinha bastante potencial e acabou mesmo por subir, mas como precisavam bastante do dinheiro, acabaram por vender com perdas, porque precisavam do dinheiro e assim não podiam esperar. Então, agora passando ao slide seguinte, temos que na realidade, estás à distância de uma estratégia de ganhar dinheiro ou então de perder dinheiro. Neste caso, se estás a obter mais resultados ou investir na bolsa, o mais certo é que não estejas a fazer as coisas certas, ou então que estejas a escolher as piores ações ou ações que já estão a fazer os seus máximos. E então o mais certo é que haja aí uma correção e por essa razão as ações estão a cair. Também é importante saberes que é impossível ganhar dinheiro com todas as ações.
vai haver posições que vais perder dinheiro, vai haver outras posições que vais ganhar dinheiro. É assim que funciona. Até nem os melhores investidores conseguem ganhar dinheiro sempre. E é assim que deves saber. Por essa razão é que deves sempre usar um stop loss e também um take profit para limitar as suas perdas e também para conservar os teus ganhos. Então, nas estratégias aqui que temos várias estratégias para no curto prazo e também para o médio e longo prazo. Em termos de curto prazo, temos que as mais comuns são as de IPO, investir no dia em que a ação entra na bolsa, o dia de estreia em bolsa. Também temos swing trading, neste caso é comprar uma ação que tem potencial para no próximo dia ou então nos próximos dias valorizar ou desvalorizar, no caso de optares por fazer short selling. Também no curto prazo temos penny stocks e ainda a apresentação de resultados. Aqui neste caso a apresentação de resultados apresenta bastantes oportunidades porque normalmente digo sempre que nunca se deve manter ou deve-se vender pelo menos metade das ações antes da apresentação de resultados, porque se sair abaixo do esperado, o mais certo é que a ação deixa bastante e então nenhum investidor quer isso e também nunca fez mal fechar ações com lucros. Por isso. Mas aqui neste caso a estratégia para curto prazo da apresentação de resultados ou então de notícias tem a ver com aproveitar nesse próprio dia ou então fazer swing trading, aproveitar para comprar as ações nesse dia e então vender no dia seguinte. Porque na maior parte das vezes, ou quando uma ação tem bons resultados, apresenta bons resultados à empresa, então temos que a ação no início vai abrir já com uma valorização de 2, 5 ou até mesmo 10%. E aí, nesse caso, como existem muitos investidores que vão vender as ações para realizar ganhos, temos que a ação vai cair parte do que subiu para depois então vamos ter mais investidores a entrar e a investir novamente na ação. E então aí também temos oportunidades. E no caso da ação da empresa apresentar resultados muito piores do que o esperado, também temos aqui outra oportunidade em que a ação vai cair ainda mais e então vai fazer com que gere mais oportunidades, ou neste caso para fazer short selling, para ganhar dinheiro com a queda do preço da ação, ou então para comprar a ação para aguentar durante alguns dias, semanas ou até meses. Estou aqui neste caso para o médio e longo prazo. Temos que também às vezes faz sentido investir nas correções depois do IPO, neste caso nas correções depois da entrada em bolsa. E então neste caso temos, por exemplo, já houve várias empresas que entraram em bolsa e praticamente no primeiro dia subiram bastante e a seguir nos outros dias desceram bastante até que encontraram um fundo. E então aí voltaram outra vez a ter a mesma subida até os máximos anteriores. E então aqui é que existem oportunidades na correção depois do IPO. Neste caso também, outra estratégia de médio ou longo prazo são os dividendos. Neste caso, existem empresas que pagam bons dividendos ou então que são empresas boas para manter durante vários anos. Por exemplo, temos a Microsoft e também outras empresas que pagam bons dividendos e que também são boas para manter a longo prazo. Também temos negócios falhados. Neste caso, há vários negócios falhados, como o caso da GoPro, da BlackBerry e também de outras empresas que em tempos foram negócios bastante lucrativos, mas que depois não se atualizaram, então foram ultrapassados pela concorrência. E então aí nesse caso, investir nesses negócios quando já estão a fazer mínimos, às vezes faz sentido, dependendo da situação. Por isso é um caso que tens sempre que analisar e também tentar entender quais serão os potenciais produtos para o futuro e também em como vão usar esse dinheiro dos lucros para crescer. Também para longo prazo temos os ETFs, não são nada mais do que um cabaz de ações ou um cabaz que replica um certo ativo ou ativos financeiros. Então aqui neste caso, por exemplo, há muitas pessoas que ou não têm tempo para investir ou então querem investir a muito longo prazo e o que fazem
o mais simples é investir em ETFs que repliquem o S&P 500, que é o índice norte-americano que reúne as 500 empresas mais importantes cotadas nas bolsas dos Estados Unidos. Também temos para médio e longo prazo as ações de cannabis. Neste caso, quando as ações de cannabis tocaram em mínimos, temos que muitas pessoas também começaram outra vez a voltar a investir em ações de cannabis à espera que fizessem novos máximos e já fizeram novos máximos e agora estão outra vez em correção. E também outra estratégia também é investir em ações que estão a fazer mínimos. Porque aí é mais fácil, porque quando as ações estão a fazer mínimos, se é uma ação com potencial, se é uma empresa com potencial, se é um negócio com potencial, então aí temos que o mais certo é que a história volte a se repetir e então seja sustentado por uma linha pelo suporte que praticamente ficou onde ficaram os últimos mínimos dos últimos 52 semanas. Então agora vou mostrar aqui como encontrar ações para investir segundo estas estratégias, para que vejas também aqui o potencial para usar estas estratégias, quer seja a curto prazo, a médio ou então a longo prazo. Então, normalmente para encontrar ações eu uso este site aqui, o finviz.com. Neste caso temos que, neste site é possível encontrar várias ações, quais são as ações que estão a subir mais, quais são as ações que estão a descer mais e também algumas ações que estão a formar padrões. E então aqui neste caso, vou falar mais à frente, a seguir vou voltar aqui ao site para mostrar também algum do potencial para analisar ações aqui, diretamente deste site. Também outro site que costumo usar é o Yahoo Finance. Neste caso, o Yahoo Finance tem aqui, inclui o gráfico para cada uma das ações, inclui também dividendos e muito mais informações para cada uma das ações, mas também aqui o potencial do Yahoo Finance é mesmo incluir aqui as notícias e dessa forma é bastante fácil saber por que razão a ação A ou a ação B está a subir e então daí poder saber se é uma boa oportunidade de compra ou não. Então agora passando para a plataforma XStation da XTB para como ver ações, quer seja para investir a curto prazo no próprio dia, para aproveitar os movimentos ou então a médio ou longo prazo. Então aqui temos a plataforma XStation 5. Então aqui temos o gráficos para várias ações, mas neste caso uma das... Primeiro vamos então aqui à análise de mercado. E então já passo aqui às ações para mostrar aqui alguns potenciais que... algumas oportunidades que aconteceram nesta última sexta-feira e também nestas últimas semanas. Então aqui na análise de mercado para quem quer investir a curto prazo, que seja comprar e vender ações no próprio dia, ou então fazer short selling das ações no próprio dia. Então aqui temos nos top movers, aqui para o período de um dia, em que basta aqui selecionar o filtro de ações e aqui então aparece quais são as ações que estão a cair mais e também as ações que estão a subir mais nas últimas 24 horas. Aqui neste caso, como não temos nenhuma ação aqui a subir bastante ou a descer bastante, não dá para fazer isso porque também o mercado está fechado e está então a meter as últimas 24 horas. Por essa razão não tem aqui sim muitos ganhos ou muitas perdas. Mas neste caso, se tivesse aqui uma ação que estivesse a subir muito, pois bastava ir ao Yahoo Finance e também ao Finviz e procurar saber porque é que essa ação estava a subir bastante. E se fosse uma boa notícia, por exemplo, se fosse um novo cliente que criou um projeto que está a pagar por um projeto de 500 milhões de dólares ou então foi alguma empresa a tentar comprar o seu negócio. Praticamente quando são essas notícias assim, a ação sobe sempre bastante. E também então temos aqui, para encontrar ações, temos aqui o Stocks Scanner. Neste caso, como
Este aqui apresenta para todos os países, para a Alemanha, Suíça, República Checa, também para todos os países que têm ações aqui. Mas neste caso, como invisto só no mercado norte-americano, neste caso são as bolsas de valores New York Stock Exchange e também a Nasdaq. Neste caso vai-se meter aqui, vai-se retirar aqui de todos os países e então vamos deixar aqui selecionado Estados Unidos. Aqui neste caso, em termos de... Vamos também aqui mostrar mais filtros para aparecer mais oportunidades. Então aqui neste caso, se o teu interesse é investir em ações com dividendos, neste caso a melhor estratégia a tomar aqui para personalizar o Stock Scanner, para encontrar ações que até podem valer a pena investir. Então é alterar aqui, ver aqui a parte do Dividend Yield, e então vamos baixar, e aqui podes baixar ou aumentar consoante o teu interesse. E então depois vai aparecer aqui quais são as ações que têm valores de dividendos entre esse valor que está selecionado aqui. Neste caso também deves ter sempre cuidado porque não deves escolher ações que paguem dividendos muito altos, porque aqui neste caso se as ações estão cotadas em bolsa é para ter investidores e os investidores investem dinheiro na ação e esse dinheiro depois é usado no negócio, ou seja, para expandir o negócio ou então para produzir mais, para criar valor para o investidor. E então aqui neste caso, se estão a pagar um dividendo muito alto, o que vai acontecer é que a empresa vai ficar sem esse dinheiro para investir e também para expandir no negócio. Por essa razão tens de ter cuidado sempre aqui na parte do dividendo. Nunca deves selecionar empresas que paguem dividendos muito altos, porque a empresa ao pagar dividendo, esse valor sai da cotação da ação. Por essa razão, quando na data de ex-dividendo a ação passa a valer menos, que é já a fazer o desconto do valor do dividendo por ação. Aqui também, neste caso vamos voltar aqui, deixar isto como estava. Então aqui também, uma maneira de encontrar ações que estejam próximas de mínimos. Então neste caso é alterar aqui, pode ser, se for para investir a curto prazo, podes ver aqui nos últimos 3 meses a modificação. E então escolher uma ação que esteja a cair bastante. Neste caso que nos últimos 3 meses tenha descido pelo menos 7,83% até 55,14%. E então aqui, como podes ver, temos várias ações que fazem parte aqui do nosso resultado. Aqui também, por exemplo, se queres investir mais a longo prazo, aqui também pode fazer sentido, ou então usar qual foi a queda dos últimos 6 meses, a percentagem, ou então dos últimos 12 meses. Agora então passando aqui aos gráficos das ações, vou falar aqui das ações da Disney, da Pacific Gas Electric e também da Apple. Então aqui no caso da Disney, como temos aqui um gap up, aconteceu por causa que a Disney apresentou o seu novo serviço de streaming, que vai concorrer com a Netflix e que vai ter um custo anunciado de $7. E então essa razão fez com que a Disney tenha feito novos máximos. Como podes ver aqui, se colocarmos aqui em uma semana, então vemos aqui endireitar. Então temos que a Disney fez novos máximos. E então aqui, neste caso, apareceu várias oportunidades para investir a curto prazo. Neste caso, se colocarmos no gráfico de 5 minutos, então como podes ver aqui, a ação da Disney entrou no mercado a valer $127,68. Com euforia, tivemos aqui vários investidores aqui a comprar bastantes ações. E então isso fez com que o valor tenha subido bastante até aos $130. Como podes ver aqui, uma valorização de
cerca de 3 dólares, mas depois então aqui já tivemos vários investidores a fazer a tomada de valia, já a vender as ações já com um bom ganho. E então aqui, por exemplo, se gostas de fazer short selling, aqui neste caso tinha uma oportunidade para fazer short selling até aqui. E como podes ver aqui, respeitou o próprio gráfico, respeitou aqui a linha, em que não desceu aqui muito do valor de entrada. E aqui a entrada, se quisesse entrar, o valor certo de entrada era aqui. E como podes ver, assim que consegui quebrar este valor aqui, então fiz novamente, voltou outra vez a subir, até chegar aqui, quase ao máximo. Então aqui neste caso tínhamos uma oportunidade de investir a curto prazo, neste caso de day trading. Podias escolher comprar ações ou então comprar CFDs de ações. Neste caso, CFDs de ações são contratos alavancados em que te aumentar mais o ganho. Agora passando então para Pacific Gas and Electric, temos que poucas pessoas aqui no webinar devem conhecer esta empresa, mas esta empresa foi a empresa responsável pela eletricidade na Califórnia, no estado da Califórnia, e então foi uma das empresas que tem vários processos em tribunal por causa dos incêndios que ocorreram na Califórnia em 2017 e também em 2018. E por essa razão é que a empresa aqui já no fim de 2018 caiu bastante, teve uma queda bastante grande e teve que pedir proteção de falência, e foi essa razão também que caiu ainda mais. Mas depois, como ficou provado que a empresa não teve qualquer responsabilidade no caso dos incêndios de 2017, então o que aconteceu foi que aqui temos que a ação subir bastante. Neste caso subi aqui, isto é uma ação que tinha bastante short sellers, e então como tinha bastante short sellers, bastou subir um pedaço em que fez com que os short sellers tivessem sido obrigados a cobrir as posições para não perder ainda mais dinheiro, porque aqui neste caso tínhamos bastante short sellers a fazer short selling à ação, porque o mais certo era que a empresa fosse para a falência e depois então acabasse por ser dissolvida, e o que não aconteceu. E também porque estavam à espera que fosse provado que em 2017 os incêndios na Califórnia foram responsabilidade também daqui da empresa. Então aqui, se formos ao Yahoo Finance, como podes ver aqui temos para a ação, e agora então vamos ao Yahoo Finance e também ao Finviz para encontrar várias notícias e também outros dados que mostram que esta ação ainda pode ser que tenha potencial a curto ou médio prazo. Então agora aqui no Yahoo Finance, já tenho aqui aberto. Então, como podes ver, temos aqui a ação que estava a falar, estava no gráfico. E então aqui temos basicamente as notícias que mostram que aqui esta ação tinha bastante potencial, e também porque aqui nas ações não basta só estar a tocar em mínimos, não basta só fazer a análise técnica e ver que está tocando em mínimos para ser uma boa oportunidade para investir. Também é preciso que hajam notícias ou que haja potencial para que a ação volte a subir. E aqui neste caso, estas notícias mostram que a ação nestes últimos dias e até semanas tem tido boas notícias em que revelam que não só a ação já passou aquele período bastante conturbado em que estava em mínimos, como também conseguiu subir bastante desde a sua e aqui quem investiu nesta ação desde os mínimos teve aqui bastante potencial. Aqui também temos também para a Disney, praticamente também o mesmo aqui no Yahoo Finance,
em que aqui mostra algumas das razões porque é que tivemos aqui esta subida na sexta-feira e também que pode dar algum guia porque do que é que poderá acontecer daqui. E então aqui basicamente revela que porque é que a ação da Disney subiu, foi por causa do serviço de streaming. E então aqui tem artigos que revelam quais são as 3 razões porque a Netflix vai conseguir sobreviver ao Disney Plus. E então aqui tivemos as informações cruciais, os detalhes cruciais sobre o novo serviço de streaming que ajudou a Disney a fazer novos máximos. Aqui também, aqui no lado, podes encontrar mais informações sobre a apresentação de resultados. Como podes ver aqui, praticamente quase sempre, só aqui é que falhou, só no segundo trimestre de 2018 é que falhou na apresentação de resultados, mas sempre acertou. E então agora temos em maio, a 8 de maio, a apresentação de resultados para a Disney. Aqui também temos os dados financeiros anuais e também por trimestre para a Disney. Temos também aqui as recomendações, qual é que é a tendência para cada um dos meses. Aqui também temos qual é que é o price target médio dos analistas e também os upgrades e downgrades. Aqui no caso de data de ex-dividendo, aparece-me aqui a data de ex-dividendo e também a data da apresentação de resultados. Está aqui. Caso queiram saber quem são os principais investidores na Disney, então basta ver aqui a Holders. E então aqui neste caso vai aparecer também quais são as principais empresas ou fundos que têm ação Disney. Neste caso temos nos top investidores institucionais, temos o grupo Vanguard, temos a BlackRock, também temos o Bank of America e também quais são os fundos mútuos ou ETFs que também incluem a ação da Disney no seu ETF. Então agora passando aqui ao Finviz. Então aqui no caso da Finviz também podes procurar por, neste caso vamos colocar aqui o símbolo da ação, que é PCG. Então aqui também temos basicamente um gráfico simples em que mostra algum dos padrões que possamos ter aqui. Como podes ver, isto foi uma ação que nos últimos meses sofreu uma queda enorme. Neste caso tínhamos que estava nos cerca de $50 aqui em novembro. E então com toda esta coisa dos incêndios na Califórnia, a ação passou de cerca de $50 para os menos de $10, passando a ser praticamente um penny stock. Então aqui também tem basicamente as informações que tem no Yahoo Finance. E aqui temos então quais são os últimos upgrades ou downgrades ou então holds de cada uma dos analistas. Aqui também tem mais notícias e também aqui temos praticamente comentários de outros investidores ou traders. Neste caso também tens de ter sempre cuidado com os comentários dos investidores ou traders, porque às vezes temos aqui alguns pumps. Podemos ter aqui alguém que comprou ações e então está aqui a dizer comprem esta ação porque esta ação é bastante boa. E normalmente fazem isso para que muita gente veja isso e para que as pessoas vão comprar a ação suba artificialmente e depois então vendem as ações. E então as pessoas pensavam que a ação ia subir bastante e aí vai acabar mesmo a proteger. Então aqui neste caso também, para a Disney, ia ser a mesma informação que tínhamos também. Também aqui temos quais são os preços-alvos para a ação da Disney, em que neste caso temos que os 137, 142, 150, 129, 112. Praticamente está, ou já ultrapassou aqui o valor que está atual. Neste caso também nestes próximos dias vamos ter então o IPO da Uber e então o IPO mais recente em que se pode comparar é o IPO da Lyft
E para quem investiu no próprio dia do IPO da Lyft, até teve algumas oportunidades, mas as ações acabaram por cair bastante no primeiro e também no segundo dia. E aqui, como podes ver, temos que na abertura abrir aqui este valor, ainda chegou a subir, abri este valor, quer dizer, ainda chegou a subir isto e depois então acabou por cair. Praticamente vemos aqui que foram investidores a conservar os seus ganhos, a vender as ações, porque já tinham as ações já há bastante tempo e então quiseram realizar ganhos, que é a coisa mais normal. Como muitos investidores poderiam ser institucionais, então queriam já retirar os ganhos para investir noutra empresa, ou então para dar aos seus clientes. Mas depois aqui desta grande queda, tivemos aqui um pullback desde os cerca de $67 até os $75. E depois então tivemos aqui uma nova queda. Neste caso, quando digo aqui a estratégia de correção depois do IPO, normalmente são estas correções. Normalmente se o IPO entra com uma subida bastante grande e depois no próprio dia acaba mesmo por cair. Normalmente ao longo da semana ou da próxima semana vamos ter oportunidades para que haja novamente um pullback antes de haver uma nova queda. E foi aqui o que houve. Praticamente 2 dias depois da entrada da Lyft na Bolsa de Valores. Então tivemos aqui um pullback até aqui para voltar outra vez a cair. Neste caso, na Uber ainda não se sabe a cotação em que vai entrar, mas se for semelhante ao Lyft, o mais certo é que possa fazer este padrão, mas nunca se sabe. Por essa razão, sempre que investes em IPOs, tens de ter cuidado e tens que usar sempre um stop loss, também para limitar as perdas, porque aqui neste caso quem entrou a 85 e esperou que a Lyft fosse logo no próprio dia para os 100, 150, 120, estava errado. E então acabou mesmo por cair antes de haver um pullback. Então aqui também uma coisa importante, mais em ações como a Apple ou então como a Microsoft, para saber então qual é o potencial que existe. Podes comparar a ação da Apple com o S&P 500. Neste caso temos aqui S&P 500. E então aqui, como podes ver aqui, existe praticamente uma correlação entre a ação da Apple e quando caiu. Também tivemos que o S&P 500 caiu. Mas então aqui ao subir, também tivemos aqui a mesma subida. Aqui neste caso, ao investir, também tens que analisar a ação. Existem ações que são mais ações de longo prazo, também existem ações que são de médio ou então de curto prazo. E por essa razão, antes de investir, tens que pensar nisso, porque sem uma estratégia, o mais certo é que percas dinheiro, porque ao não saberes o que é que vais fazer, se algo acontecer ao contrário, vai fazer com que fiques à espera e depois, se for uma ação de uma empresa tão má, o mais certo é que então acabes por perder 90% ou até mais do teu dinheiro. E por essa razão nunca deves sempre tentar perceber qual é que é o potencial e também qual é que é o seu risco. Estou aqui, por exemplo, aqui nas ações da Apple. Quem investir nas ações da Apple para curto prazo, então aqui vamos usar o gráfico, vamos ter aqui a comparação. Quem investir nas ações da Apple para longo prazo, neste caso não tem que se importar muito como quem investe para médio ou então para curto prazo. E por essa razão, quem tem pouca experiência em investir na bolsa ou então não quer estar sempre em frente ao computador ou não quer estar sempre a ligar para notícias, a melhor coisa é investir a longo prazo, porque a probabilidade de ganhar dinheiro a longo prazo é muito maior do que a curto prazo.
porque ao investir a curto prazo vais gerar mais comissões, vais investir mais dinheiro e vais estar à espera de ganhar bastante dinheiro. E então, na maior parte das vezes, acabas por perder, não acabas por ganhar, porque é assim que funciona. E então, ao investir a longo prazo, as correções são normais, não precisas te importar com correções. Por exemplo, aqui nas ações da Apple, se formos a ver quem investia aqui em 2017, no mês 7 de 2017, investia 149 ou 147, e depois aqui já, um mês depois já estava a 162 e voltou outra vez aqui, quase a tocar aqui nesta resistência, neste suporte, quer dizer, a 149 não ia ficar nervoso, porque a ação da Apple é uma ação de longo prazo, não é uma ação de estar a comprar hoje para vender amanhã ou daqui a um mês. Caso não haja assim uma grande, mas grande subida. Então aqui, como neste caso não foi uma grande subida de 145 para 165 praticamente. Como isto não é uma boa, não é uma grande subida, é normal que haja sempre correções e até é saudável. Por isso, quando não existem correções, não é saudável. E então aqui, por exemplo, temos que investir aqui. Temos aqui uma correção, outra correção, outra correção. Depois então aqui tivemos aqui esta subida bastante forte. E então aqui este era praticamente o ponto de venda, aqui nos 200. E se tinhas ações da Apple, aqui o mais certo seria manter aqui o stop loss. E então caso caísse mais, como caiu, para que não me perdesse isto tudo aqui. Porque nunca fez mal a ninguém vender as ações com ganhos. E por essa razão, aqui, por exemplo, quem vendeu aqui nesta parte, no cerca de 200 dólares, depois então esperou, foi paciente e então comprou aqui no mínimo aqui neste suporte. Como podes ver aqui, praticamente esta ação segurou aqui nestes valores de 2017. E então quem comprou aqui e agora está deixando a ação correr, como podes ver, não só se está recuperando o dinheiro que perdeu em não vender aqui, neste máximo, como também está a ganhar dinheiro. Por essa razão, nunca deves ter sempre cuidado e isso ao comprar as ações, nunca comprar em perto de máximos, ou se queres comprar em ações, tens de comprar sempre acima do máximo, porque se a ação subir ao máximo, o mais certo é que continue então com o seu potencial altista. Aqui também temos uma ação que bastantes investidores estão agora a investir, que é Aurora Cannabis, ou ACB. Neste caso, as ações de cannabis são mais ações de swing trading, ou então de médio prazo, nunca são assim de muito longo prazo, porque são ações que podem ou subir bastante ou podem descer bastante. Depende sempre das notícias, das notícias que saem sobre cannabis e também das notícias que saem sobre as suas principais concorrentes ou outras empresas de cannabis. Por exemplo, o que acontece muito no meio da cannabis é, por exemplo, se tivermos uma ação como a Tilray a subir bastante, a subir 10, 15 ou 20% num dia, podemos ter no próprio dia, perto do fim da sessão, ou então até no dia seguinte, podemos ter aqui a Aurora Cannabis ou a NBEV ou até a IGC a subir 10, 15 ou até mesmo 20% neste caso. E então é por essa razão que aqui temos que as ações de cannabis estão relacionadas entre si. E claro que algumas ações de cannabis estão a um preço por ação inferior do que outras, mas existe sempre uma correlação. Aqui, como podes ver, se formos aqui ver o gráfico de uma semana, como podes ver, desde que a ação ultrapassou aqui este valor, que veio, sempre que a ação veio aqui, sempre que ultrapassou este valor, veio sempre aqui, pelo menos duas vezes. Já temos aqui um duplo fundo e temos aqui também um duplo topo.
praticamente estes são os lugares onde deves comprar ou então vender as ações. Neste caso, as ações, se estás interessado em comprar, deves sempre comprar aqui nesta parte. E então para vender, é sempre nesta parte aqui. Porque como podes ver aqui, temos que depois de tocar aqui, voltou outra vez aqui abaixo, voltou outra vez aqui acima e voltou outra vez aqui abaixo. E neste caso, com estas velas, como tem esta ponta assim grande, deves ter sempre cuidado, deves ter sempre um stop loss ativo, porque normalmente quando faz isto pode ser que a ação só esteja nestes valores só durante um minuto ou até nem esteja um minuto sequer. E então ao teres um stop loss vais garantir que a plataforma vende as tuas ações a esse preço, porque ao usar ordens de mercado, vamos ter que a ação nunca vai vender a esse preço. Vai vender sempre ao preço melhor para a corretora. E aí, nesse caso, o cliente fica sempre a perder, porque o preço de venda pode ser até o pior possível. Basta ocorrer um movimento assim rápido da ação para vender a ação com menos alguns cêntimos de dólar. E então, por essa razão, deves sempre ter um take profit, também um stop loss. Aqui também temos outra ação de cannabis, neste caso a Cannaby Growth. Então temos aqui também, vamos colocar em um mês. Como podes ver, o padrão do gráfico já não é assim tão semelhante ao outro, porque também isto é uma ação em que o custo por ação é muito superior ao da Aurora Cannabis, ou então o da NBEV ou da IGC, que são as ações principais de cannabis. Claro que existem outras ações mais pequeninhas de cannabis, mas em que ou não estão disponíveis em todas as corretoras, ou então existe um custo maior, um spread maior. E então isso faz com que o teu lucro seja muito menor. Então aqui neste caso também, como podes ver, tivemos aqui a respeito dos suportes. Tivemos aqui, bateu aqui no suporte, depois então tivemos aqui uma grande subida, depois aqui outra vez veio aqui ao suporte antes desta subida. Então agora o mais certo, como a cannabis já não é um setor, assim novidade, como era antes. Então temos que a cannabis, neste caso as ações de cannabis, não estão em valores de compra, pelo menos por agora, a não ser que apareça alguma notícia como começaram a fornecer produtos à Walmart, como aconteceu com a NBEV, em que a NBEV assinou o contrato com a Walmart e então a ação subiu num só dia cerca de 30% depois dessa notícia. E então aí houve essa oportunidade. Então, também aqui no caso das ações, também podes aqui adicionar na plataforma vários indicadores, mas o RSI é praticamente o indicador mais conhecido neste caso, que é o que diz se a ação está num nível de sobrecompra ou então num nível de sobrevenda. Neste caso, quando está abaixo de 30, quer dizer que está num nível de sobrevenda, e então poderá ser que seja uma oportunidade de comprar as ações. E neste caso, quando está acima de 70, temos que a ação está num nível de sobrevenda, sobrecompra, quer dizer, e então pode ser que seja o momento de vender as ações. Como pode ver aqui, tivemos o RSI praticamente está aqui a respeitar o gráfico, em que aqui, quando fizemos aqui o suporte, tivemos aqui quase a tocar nos 30, depois aqui, quando fomos aqui acima, subi dos 70, depois então aqui, quando veio abaixo, desceu abaixo dos 30, dizendo que era uma oportunidade de compra. Também aqui vou mostrar uma ação que é a Microsoft.
também uma ação de longo prazo como a Apple. Neste caso, a ação não desceu assim tanto como a Apple, não teve esta queda enorme dos cerca de 230 dólares para 140 dólares, ou seja, que se fosse aqui seria uma queda daqui do seu máximo de 116 dólares para 75 dólares, mais ou menos. Aqui neste caso temos que a ação da Microsoft conseguiu até manter aqui o seu posto guardado nos cerca de 95 dólares antes então de fazer aqui esta subida que está fazendo agora, que já está nos 120 dólares. Aqui uma das razões porque a ação está a subir assim bastante e até já ultrapassou o seu máximo. Aqui o seu último máximo tinha sido os 116 dólares no dia 29 de 9 de 2018. Então uma das razões que levou a ação da Microsoft a subir assim bastante foi o possível contrato com o governo dos Estados Unidos para a cloud. E então aí temos várias oportunidades para que aqui a Microsoft consiga aumentar os seus lucros, porque a maior parte das pessoas pensa que a Microsoft é uma empresa só que vende sistemas operativos e que era uma empresa que estava em problemas, porque a maior parte dos seus sistemas operativos são pirateados, mas ao ter negócios, ao ter parcerias com várias empresas de produção de portáteis ou de computadores, temos que então aí a Microsoft já estava com o dinheiro assegurado ao vender as licenças, mas também a Microsoft não é só o negócio do software, também tem hardware, também tem um tablet, tem computadores, neste caso o Surface, também temos o Go Surface e também temos outras coisas de hardware. E então aqui temos que a Microsoft é uma empresa diversificada, que não se baseou só nesses últimos anos só no Office e também só no Windows, mas também soube evoluir para fornecer mais serviços e também para aumentar, expandir a sua capacidade e também para aumentar o negócio. E aqui neste caso temos que a Microsoft também é uma empresa que paga dividendos e se acompanhas o blog investirnabolsa.pt sabes que já há muitos anos já recomendo as ações da Microsoft porque não só por causa do seu potencial e também de pagar dividendos, mas também porque é uma ação que se pode considerar segura a muito longo prazo, porque não tem um negócio assim tão volátil como, por exemplo, o caso da Apple, em que a Apple, ao apresentar, embora a Apple tenha apresentado numa das apresentações de resultados, que foi a apresentação de resultados que fez com que houvesse esta queda enorme, que foi uma apresentação em que apresentaram menos vendas de iPhones, mas em termos de lucro foi superior ao lucro previsto pelos analistas, e então tivemos aqui esta queda. Temos que a Microsoft não tem esse problema, o que faz também com que tenha aqui o potencial. Também para investidores que prefiram ações que sejam mais voláteis, também temos aqui a Under Armour, que é uma sympathy play da Nike. Por exemplo, muitas pessoas, a Nike é uma grande empresa, está sempre a subir, mas ou muitas pessoas não querem investir na Nike por causa que o seu valor por ação já é alto, já está nos 85 dólares. Então, é aqui uma escolha que também poderá ser acertada. Então temos que ir às ações da Under Armour, que é uma empresa norte-americana, também de desporto e isso. Então pode ser também aqui um potencial de compra. Aqui neste caso também na plataforma temos o calendário económico, mas só é mais importante o calendário económico no caso de estás interessado em investir em ETFs do S&P 500, porque quando temos aqui estes dados dos Estados Unidos, se forem acima do esperado, temos que o S&P 500 vai acabar por subir, e se forem abaixo do esperado, temos que o S&P 500 vai cair.
Então agora passando aqui ao Yahoo Finance, temos também mais algumas oportunidades de curto prazo. Está a mostrar. Então temos agora aqui também no Yahoo Finance, também podes encontrar oportunidades a curto prazo. Neste caso, por exemplo, todos os dias temos aqui quais são as ações quais são as ações ou quais são os instrumentos financeiros que são a tendência do dia. E então aqui podem te ajudar também a encontrar aqui oportunidades de trading ou então oportunidades para investir. Neste caso, nesta sexta-feira, em que aqui nos instrumentos financeiros que eram a tendência para o dia, como podes ver, tivemos aqui a PCG, que é aquela empresa que eu acabei de falar há pedaço, que é a empresa elétrica que tinha sido responsabilizada pelos incêndios na Califórnia. E então aqui tivemos que, como a empresa já não foi considerada responsável pelos incêndios em 2017, tivemos então depois este rally todo, desde os cerca de $7 para o valor atual em que temos. E então aqui aparece sempre essa informação. Que se tiveres alguma dúvida, isso podes sempre encontrar cá. Também, caso queiras saber quais foram os últimos dividendos pagos, por exemplo, para as ações da Nike, vens aqui, clicas no gráfico e aparece aqui também quais foram os dividendos pagos para as ações da Nike. Aparece aqui com o D. Portanto, temos que no dia 30 de 11 de 2018 foram pagos um dividendo de 22 cêntimos por ação. E também aqui em março tivemos que foi pago um dividendo de 22 cêntimos por ação. Aqui também, como em todas as plataformas, também é possível selecionar qual é que é um intervalo. Aqui se tivermos um intervalo de um ano, então aparece aqui os dividendos. Se caso um intervalo de um mês. Também aqui posso selecionar qual é que é o tipo de gráfico que quer de uma linha, área, também se é velas japonesas. E então aqui, como podes ver, também neste gráfico, uma das vantagens é que apresenta aqui o split, ou seja, se for um split de 1 para 2, quer dizer que uma ação é dividida em duas, ou então um reverse split. É quando, por exemplo, se for um reverse split de 2 para 1, quer dizer que duas ações vão passar a valer uma ação. Que também às vezes nestes reverse splits e também nos splits existem oportunidades porque se uma ação, por exemplo, custava $60 e vão fazer um split de 1 para 6, ou seja, cada ação vai passar de $60 para $1, aqui temos uma oportunidade porque as ações na realidade as ações vão custar o mesmo, mas a diferença é que em termos para os investidores, e isso, uma ação de $10 é mais apetecível do que uma ação de $60. E esse é um pedaço do pensamento da maior parte dos investidores. Porque embora, por exemplo, das ações de $10 sejam o mesmo do que uma ação de $100, há muitas pessoas que têm esse pensamento que quanto mais baixo, melhor. E por essa razão, normalmente as empresas fazem isso para também atrair mais investidores. E isso faz com que, normalmente, as ações subam ainda mais. Então aqui neste caso temos também também como tinha dito, nas estratégias de médio e longo prazo tínhamos então os negócios falhados. Neste caso, em negócios falhados, pode ser negócios falhados em qualquer área, pode ser em biotech, pode ser em tecnologia, pode ser em software, pode ser em qualquer área. Neste caso, os negócios falhados que vêm mais assim à cabeça são a GoPro ou então a BlackBerry.
a maior parte das pessoas sabe o que é a GoPro ou então a BlackBerry. Neste caso, a GoPro também já teve várias oportunidades de investimento e então neste caso com a queda que tivemos da GoPro há algum tempo atrás, tivemos aqui oportunidades. Então, por exemplo, aqui quando foi o mês de dezembro, que foi um dos piores meses da Bolsa de Valores, e então aqui, como pode ver, chegou aos cerca de 4 dólares por ação. Depois então ao tocar aqui, chegou novamente a subir e agora já está quase nos 7 dólares por ação. Porque, por exemplo, aqui no caso da GoPro, também foi uma das empresas onde investi. É uma ação com potencial. Agora pode ser que agora não tem muito potencial por causa que está perto aqui dessa resistência. Mas se ultrapassar a resistência, temos aí oportunidades. A não ser o mais certo é que haja aqui uma correção para antes, então voltar a subir mais. E então esta ação aqui apresenta potencial porque também porque tinha um negócio dos drones e também tinha um negócio mal estruturado das câmaras e isso então fez com que a ação tenha caído bastante nos últimos meses, como pode ver aqui pelo gráfico, se colocarmos em gráfico de uma semana, como podes ver desde 2006 praticamente, até sempre descido. Ou então desde a data do IPO. Aqui também, como podes ver nos IPOs, o mais certo nos IPOs é que existe euforia. Então aqui como houve euforia, temos que a ação foi dos cerca de 29 dólares para os cerca de 100 dólares. Como podes ver aqui, novamente as estratégias do IPO, pus a correção do IPO e novamente aqui o bounce. Então agora que já mostrei nas estratégias de curto prazo também, estratégia de swing trading, penny stocks aqui neste caso não vou falar porque são ações que existem, que é preciso ter em conta várias coisas, porque não basta só uma ação custar entre 1 dólar e 5 dólares para fazer day trading ou swing trading com penny stock. Também já apresentei aqui como aproveitar a oportunidade das apresentações dos resultados, quer o resultado seja bom ou seja mau. Também nessa apresentação de resultados também temos aqui as notícias também, como foi o caso da Disney, que apresentou boas notícias e que fez que a ação subisse bastante. Também já apresentei aqui nas estratégias de médio e longo prazo a correção depois do IPO, que foi o que mostrei na Lyft e também aqui na GoPro. Também mostrei a estratégia de investir em dividendos, que também é uma estratégia também bastante usada, neste caso por investidores de longo prazo. Neste caso, quando falo de longo prazo, estou a falar em manter as ações durante 1 ano, 2, 3 ou até 5 anos. Normalmente quem compra ações com dividendos é para manter as ações durante vários anos. E os dividendos praticamente, ou então ou seja, para reinvestir nas próprias ações, ou então para comprar outras ações, ou para usar o dinheiro para pagar o IRS ou para outra despesa. Também já falei aqui em negócios falhados, neste caso da GoPro, mas também tem a BlackBerry, um negócio falhado. Também já falei em ETFs. Já falei também em ações de cannabis e também nas ações em mínimos. Neste caso, estas são as principais estratégias. Pois também tem estratégias que, usando
usando dados técnicos, indicadores como suporte, resistências, ou também o RSI, ou Simple Moving Average, ou então até VWAP, que é Volume Weighted Average Price. E então basicamente estas são as estratégias mais comuns e também as que deves focar, porque sem uma estratégia o mais certo é que a longo prazo acabes mesmo por perder dinheiro, porque é assim que funciona. Porque se tiveres uma estratégia vais saber o que fazes. E então aqui temos que a sessão. Temos aqui também que a sessão que era para o dia 19 deste mês, para o dia 19 de Abril, temos que ficou marcada para o dia 4 de maio. Por essa razão, se estiveres interessado em ver novamente esta apresentação, podes te inscrever e então podes vê-la novamente no dia 4 de maio. Por essa razão, como já estamos aqui chegando à hora do fim, se tens alguma dúvida, se achas que faltou explicar alguma parte, adiciona o teu comentário que eu respondo. Caso tenham alguma dúvida sobre alguma parte ou sobre alguma ação, podem colocar na caixa de comentários. Então, por agora é tudo. Pois então, mais logo temos às 7 da tarde, temos o webinar de análise técnica, em que praticamente também vai pegar alguns dos conceitos que falei aqui. E então, para que também possas encontrar oportunidades e também saber em que momentos existem oportunidades para entrar, que seja para investir a longo prazo, para investir a curto prazo, ou então até mesmo para fazer short selling. Ou no caso tenhas as ações, pode ser aí nesses lugares, nesses valores, em que deves colocar um take profit e também o stop loss. Por isso, como não temos dúvidas, então vamos terminar aqui o webinar e eu espero que tenham gostado da apresentação. Caso tenham alguma dúvida, podem também entrar em contato comigo ou então visitar um dos sites, o investinabolsa.pt ou até o pennystocks.pt, colocar as vossas dúvidas que respondo por e-mail.